Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Wright Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Wright Brothers. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, que quem já fez isso já ficou sabendo dessa entrevista. Mas vamos aqui. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui, um baiano muito querido, que já trabalhou em tantos projetos, já fez tantas coisas legais. Elson Rosário. Seja bem-vindo, Elson. Que bom que eu estou aqui, hein? Queria tanto estar aqui. Demorou muito eu atender o pedido de vocês, mas finalmente chegou o dia. Uma satisfação imensa estar com o Thales, com a Ike aqui. Um beijinho para a mamãe, a Valéria, que deve estar aí nos bastidores. Não é? Vamos lá, perguntem. Fantástico. A gente fica realmente muito feliz de finalmente conseguir ter essa chance de bater esse papo contigo. E começando aqui o nosso bate-papo, a gente sempre deixa um espaço para o convidado se apresentar, falar um pouquinho sobre a trajetória, para que a audiência saiba com quem está aqui na frente. Que bom estar aqui com vocês. Sou Elson Rosário, Elson Luiz Cunha Rosário, sou daqui de Ilhéus, nascido há 63 anos aqui em Ilhéus, e os mais antigos eu sou chamado Elcinho, que é o meu apelido aqui da época que eu ainda fazia teatro amador aqui em Ilhéus. Então, começo aqui fazendo teatro amador e nas áreas das artes, estudei aqui no Instituto Nacional da Piedade, Colégio de Freiras, e foi lá que eu desenvolvi esse lado artístico, do teatro, da música, da poesia. E aí, na fase da adolescência, nós tínhamos um grupo aqui chamado Grupo Apelo, montamos espetáculos e tudo. E na hora de fazer o vestibular e entrar na universidade, eu queria fazer direção teatral, mas fui parar na escola de agronomia. Então, eu sou um agrônomo, E tenho uma satisfação enorme de ser agrônomo por conta de que a vivência na escola de agronomia em Cruz das Almas, da Federal da Bahia, foi de grande proveito para toda a minha trajetória, Eu não estudei só agronomia, Lá eu fundei um grupo de teatro, já tinha um grupo de teatro, participei de um grupo de forró, me tornei cantor quase profissional, cantando forró, que é meu primeiro momento nas artes, na música. E, enfim, entrei na militância estudantil, foi bom, porque me despertou uma consciência política em plena ditadura, Era 80, ainda estava na ditadura. E de lá para cá eu me formei em agronomia, trabalhei alguns meses e voltei para ser o ator. Voltei para a área do teatro, E fui morar em Salvador. No primeiro momento, comecei a fazer comerciais de TV, E trabalhar. Aí sim, voltei a ser paralelo a ser ator. Eu tinha que ser produtor para produzir as coisas que eu fazia. E já cheguei com uma certa experiência em Salvador. E aí produzi espetáculos na escola de teatro, com o grupo Via Magia, com o grupo Arsênico, e comecei a fazer muitos comerciais como ator, Em pouco tempo, minha cara ficou saturada, já tinha aparecido em muitos comerciais, e aí a coisa foi ficando difícil, é uma carreira muito difícil ser ator, E parti para ser produtor RTV, Zélio Show, na época da Videograve. Era uma época que a propaganda baiana começou a ter uma expansão, um boom, Apareceram os marqueteiros, do da Mendonça, Geraldão, enfim. E eu fiz parte dessa história também, quando produtor RTV. Então, em 85, no final de 85, me convidaram para ir trabalhar em São Paulo como produtor RTV. Fui trabalhar na Arca Filmes, com o Noé, dono da Arca, E realmente lá me profissionalizei nessa área do RTV. E em pouco tempo veio o Plano Sarney, o que estava indo bem, mais um plano econômico, mais um caos na economia do país. E eu tenho a sorte de ser convidado e voltar para a Fundação Cultural de Ilhéus, a convite para ser diretor de cursos e eventos. E aí passam 7 anos em Ilhéus, trabalhando com música e com teatro, com artes plásticas, enfim. E formando gente, e conhecendo gente, era uma época que o cacau, que é o principal produto da economia aqui da região, ainda estava em alta, não tinha tido ainda a praga da vassoura de bruxa, que só vai acontecer 10 anos depois, a vassoura de bruxa. E, enfim, depois de 7 anos fazendo coisas na Fundação Cultural e depois na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu sou demitido e volto para Salvador e começo
tudo de novo. Fiquei 1 ano em Salvador penando, rapaz, sem conseguir trabalho na área por conta de que as pessoas ficam com medo de você ocupar os espaços. E aí fui fazer Périx Palmeira, né? Eu vou sempre citar os nomes das pessoas que me ajudaram na minha trajetória. Então, o Périx Palmeira, que já era produtor de teatro e ator também, se chama Elson, venha coordenar uma produção para mim aqui no Castro Alves, A Lídia de Oxum, uma ópera negra, na qual o coro era todo negro, o elenco principal era cantores líricos negros, o corpo de baile negro, Carlos Moraes, a regência do Júlio Medalha, o figurino de Tandera, um grande figurinista do Rio de Janeiro, e Zé Dias fazia o cenário, enfim, uma coisa, uma proporção imensa. Tive muita honra e prazer de trabalhar nessa ópera, e no final da ópera, Périx me convida para trabalhar, para ser assistente dele na produção de elenco baiano no filme Tieta, né? Então, de lá para cá, Tieta foi minha graduação, né, no cinema. Logo depois, as pessoas que trabalharam na produção de Tieta, né, me convidam para fazer minha pós-graduação em cinema, que é o filme Guerra de Canudos. Então, quais são os nomes envolvidos nisso aí? Em Tieta é Belde Eggs, que é a primeira pessoa que me recebe no set, me dá um rádio, diz assim, Elson, fica aqui nesse galpão com esses figurantes, eu vou chamando e você vai levando para a cena. Minha primeira aula de cinema foi essa, né? Eu tinha visitado um set de filmagem em 86 em São Paulo, A Dama do Chim de Xangai. Eu tive a oportunidade de conhecer um set de perto e fiquei encantado, né? E depois, quando eu cheguei em Tieta, já conhecia mais ou menos o ambiente, mas realmente minha primeira aula foi nesse dia. E aí tem uma foto bacana que a Luciana da Justa faz, né? Eu descobri recentemente. E a gente, depois de Tieta, estava revendo aqui agora meu currículo, são 20 filmes de ficção na função de produtor de elenco. Eu me especializei nisso, em produção de elenco, e assistente de direção, às vezes terceiro assistente, às vezes segundo assistente. E de lá para cá, de 95 para cá, são 60 obras audiovisuais de diversos formatos, documentários e tudo. Outra virada que eu tenho na minha trajetória é quando o Lula vira presidente e Orlando Senna vai para a Secretaria do Audiovisual, não é? E ele cria, junto com outros companheiros, lá o Doc TV, o programa Doc TV, que começa a descobrir documentaristas em todo o país. E aí eu entro na versão número 2, o Doc TV 2, eu concorro com outros 42 colegas e ganho, sou selecionado para fazer o meu primeiro trabalho autoral, que é o documentário Mário Guzmão, O Negro da Bahia. Não é? Que até hoje é uma referência na minha trajetória, porque eu sou um homem que veio da ficção, trabalho em filme de ficção, mas só consigo aprovar edital para documentário. Eu acho que eu peguei o jeito, né? Então já são 6 documentários autorais, né? Tem o Mário Guzmão Primeiro Ato, tem Teodorico Majestade, que é um curta, tem os docs aí para a TVE, Aqui no Médio Rio de Contas, Vozes do Baixo Sul e Jiquiriçá, Rio Poeta. Todos eles têm meu roteiro, 2 eu faço a direção e no terceiro eu faço a assistência à direção e a produção executiva de todos eles, né? Através da minha empresa, Celeiro Cultural. E, na verdade, eu tenho empresa. Fui olhar agora, desde 85 que eu abri a minha primeira empresa de produção. Era Engenhos Eventos, fazia shows, né? E aí 20 e poucos anos, eu fazia shows aqui em Ilhéus, num circo chamado Folia da Gabriela. Depois, quando eu vou a Salvador, eu transformo a Engenhos Eventos vira Bataclan, na mudança da razão dos sócios, né? E eu assumo sozinho a empresa, a Bataclan Promoções, que se transforma na Celeiro Cultural em 99, já em Salvador, já na esteira da retomada do cinema baiano. Então, como eu falei, aí minha pós-graduação foi Guerra de Canudos, e eu nunca tinha conseguido trabalhar com os cineastas baianos, apesar de conhecer quase todos, né? Aí é quando eles fazem, o cinema baiano tem a retomada própria do cinema baiano, que é o 3 Histórias da Bahia, na qual muitos dos colegas hoje que têm uma trajetória bacana dentro do audiovisual, Solange Lima, Lula Oliveira, Henrique Dantas, Thaís Agrise, muita gente. Então eu já sabia fazer produção de elenco muito bem, né? E fui fazer de graça. Aí eu trabalhei com o Sérgio Machado no Agora é Cinza,
com Sérgio Manberti, né? Otton Bastos e um elenco bacana. A Lucélia Santos foi com... E o Diário do Convento, que era com um monte de atriz top da Bahia, que faziam as freiras, mas Lucélia Santos e Jackson Costa. Né? E aí tomei rumo. Aí fiz grandes filmes como Narradores de Javé, premiado, A Coleção Invisível, premiado, Guerra de Canudos também teve um destaque, Anjo do Sol. Aí, para puxar da memória, agora vai ficar... E os baianos, quase todos os diretores baianos eu trabalhei com Paula, com Edgar, com Belens, Mararipe, esses moços. E aí eu fiquei, assim, como uma referência na área, né? Fui convidado pelo Zubani para fazer Narradores de Javé, onde eu fiz minha primeira, segunda assistência de direção com o Fábio, com Fabiano e Caio, não é? E eles me convidaram para fazer Carandiru, mas aí foi quando eu ganhei o Doc TV, eu disse assim, menino, agora eu virei diretor, não vou poder fazer Carandiru com vocês. E Queirô também, que eles rodaram em Santos, também me chamaram para fazer. Enfim. E eu fiquei pela Bahia mesmo, eu fiquei aqui, fazendo coisas aqui, né? Aí teve Eu, Tu, Eles, com o Andrucha, o Breno Silveira, e é isso. E ao tempo que eu fazia esses filmes, eu ia estudando. Né? Eu ia estudando tanto a literatura da produção como da linguagem cinematográfica, né? E fui me formando, assim eu me considero um trabalhador da cultura e do cinema baiano autodidata. Não é que eu fui... Isso é muito legal. A oportunidade da TV de fazer uma oficina em Brasília, aí foi porteira aberta, porque aí eu convivi mesmo de perto, que eu saía com os caras, a gente ia na mesa de bar, né, onde acontecem as melhores conversas, né, fora da sala de aula. Estava o Maurício Capovilla, o Eduardo Coutinho, Jorge Boldansky, o meu orientador, que foi o Joel Pizzini, tá faltando gente, eram 5. Geraldo Sarno, que foi, na oficina de preparação para o Doc TV, Geraldo Sarno foi a pessoa que me ensinou como fazer um documentário. Então, eu sou cria desse pessoal. E passei por Cláudio Nigro, por Hilton Lacerda, fazendo oficinas, né? E Orlando Senna é meu mestre principal, porque eu aprendi a fazer roteiro com Orlando. Eu tive o privilégio de participar de 2 oficinas em Lençóis, que a Solange Lima produz lá em Lençóis, uma imersão, né? Eu escrevi o roteiro dentro d'água, lá numa cachoeira, com papel e lápis. É o melhor lugar para você criar, dentro d'água, cara. Foi experiências fantásticas, assim. E, assim, ao mesmo tempo que eu estudava e trabalhava, eu comecei a passar o conhecimento, né? Eu comecei a ser um formador de profissionais na área, né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi com a Diário Iglesias, no Diário do Convento, nesse filme Três Histórias da Bahia. A gente precisava... Não, eu trabalhei com a Diário e depois ela me convida para fazer um curta dela chamada No Coração de Chile. E aí, no Coração de Chile, a verba era pouca, tinha que captar mais um pouquinho. A gente fez uma série de oficinas que, com dinheiro das matrículas da oficina, né, a gente jogava no filme. E foi a primeira vez que eu fiz uma oficina de produção audiovisual para os interessados, né? E ainda na época da película. Eu me lembro que era slide que você passava a projeção, retroprojetor com transparência, né? Eu lembro que a pesquisa era toda em um livro físico, meio de papel. Você não tinha internet ainda, né? Aí Mário Guzmão aos filmes dele pela internet, mas pelo menos os títulos, né? Então eu acompanho também essa evolução tecnológica, né? Em São Paulo eu trabalhava em 2016, que Kinescopava, os filmes dos comerciais eram todos montados na Moviola, né? E a Kinescopar na empresa para depois irem para a TV, para passar no formato Matic. Então eu aprendi a trabalhar com esses formatos todos, né? E hoje é a coisa muito simples no digital, né? As coisas todas. Antigamente você tinha que esperar para saber como é que o filme estava, você tinha que mandar para o laboratório no Rio de Janeiro revelar, voltar para você ver como é que... Sim, é todo um processo. Então eu comecei a formar gente, formar não só fazendo cursos, mas pessoas que trabalharam comigo, né? Então, em determinado momento, a gente, dentro da militância... Aí entro também na militância política, né? No movimento do cinema da Bahia, liderado por Paula Ribeiro, né? Araripe, né? E aí é que a gente tem também uma formação, então a gente participa da briga pela Ancinave, que era a agência nacional do audiovisual, e aí, por conta dessas brigas todas, que até hoje, toda vez, a direitos, o interesse do mercado sobrepõe aos interesses do cinema independente brasileiro,
E aí, a nave, eu me lembro do carnaval, a gente na mudança do Garcia, eu e Solange, assim, com a faixa aberta lá, tem isso registrado nos vídeos. Isso repercutiu, porque as pessoas viam o carnaval da Bahia, né? O baiano lá brigando pela cidade, viram Cine. No fim, viram Cine, que foi uma conquista, né? A cota de tela, todas essas lutas, né? Aí eu participo da ABCV, que era a Associação Brasileira de Documentarista Seção Bahia. Eu fui vice-presidente, na época que Lula foi presidente, Lula Oliveira era presidente, era o vice de vídeo, era dividido, vice-presidente de vídeo, vice-presidente. E depois, quando os cineastas baianos deixam de ser CPF e passam a ser CNPJ, eu tenho CNPJ desde 85, mas a maioria das pessoas não tinham, né? Por que é que eu tive que ter um CNPJ em 85? Porque eu fazia minhas produções como ator de comercial e tinha que comprar uma nota, cara. Então, eu tinha que pagar o imposto e ainda pagar a nota, né? Aí eu virei empresário a partir daí, nessa necessidade de não ter que ser tão precarizado o trabalho, que hoje, mais ou menos, hoje inventaram o MEI, e aí é uma confusão, e para as pessoas, né? Continuou, assim, essa dificuldade da gente receber um salário decente, integral, né? Então, a APC é fundada e eu também faço parte da fundação da APC. Aí todo mundo agora já tem sua produtora, né? E segue o movimento, e nós, baianos, temos sempre destaque na política nacional, porque enquanto a ABC e a BD, nós fizemos a terceira... naquele cartaz que nesse instante estava aqui atrás, é o Fórum Audiovisual da Bahia, o terceiro fórum, né? A gente tinha feito 2, né? No terceiro, o resultado do terceiro fórum serviu de base para a política nacional do cinema, saiu da Bahia isso aí. Então é uma história que precisa ser contada, né? A Anaripe, que corre hoje, era o presidente na época, não é? E a gente sempre na vanguarda, a Bahia sempre na vanguarda na cultura e também na criação de políticas públicas para o audiovisual, né? Até hoje. Atualmente, não é? Dentro do processo, assim, com o golpe em Dilma, com a ida de Temer destruindo a cultura, né? E depois do Bolsonaro, depois da pandemia, foram 7 anos, né? De profunda destruição e depressão, e a empresa faliu, o Acelero Cultural. Eu tive que voltar para Ilhéus. Eu voltei para Ilhéus, eu fui vítima de violência policial em Salvador 2 vezes, e aí foi juntando uma coisa e outra, né? Eu fiz, olha, perguntei ao Orixá, o que é que eu faço? Ele volta para sua terra. Eu voltei para Ilhéus em 2017, foi bom que eu conheci os Bright Brothers aqui em Ilhéus, e foi isso, eu conheci vocês aqui, né? E, enfim, eu continuei trabalhando no cinema baiano daqui de Ilhéus, não é? Então, nesse período, eu cheguei a fazer 2 séries, uma série infanto-juvenil chamada Frequência Positiva, com a Três Tabelas, uma produtora do Rio de Janeiro. Maurício Xavier me indicou para lá para fazer uma direção de produção. Eu fiz O Pequeno Gigante com a Aline Clea e Anderson, são um casal que faz colegas também. E depois da pandemia, eu fiz A Matriarca, que está em cartaz ainda, aí em Salvador. Fiz a produção de elenco da Matriarca, uma terceira assistência de direção. E depois um filme que ainda está inédito, que é o Jardim dos Silêncios, do Henrique Dantas, que é um filme que se passa aqui na região de Ilhéus, passa numa roça aqui em Ilhéus. Fora esse, eu também fiz a produção de elenco de uma série para o Eric Berlioz, que é um produtor francês radicado em São Paulo, chamado Beija-Flor da Capoeira, que também está inédito. Já vi um trechinho do trailer, está bem legal. Eu espero que tenha sucesso também. E, recentemente, na área da militância, nós nos encontramos lá no 2º Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia, que é minha frente de luta agora, batalhar pelo desenvolvimento do cinema nos interiores da Bahia, né? Vamos ter já o 3º encontro, estamos aí correndo atrás. Um 3º e o 4º, a gente tem que fazer o 3º e o 4º, e tem um 5º ainda no que vem. Enfim, estamos nessa luta agora, não é? E eu hoje brigo muito assim pela questão da formação, da criação de quadros técnicos, né? Que a gente consiga profissionalizar e qualificar quem já trabalha, não só aqui no Ilhéus, na região do Litoral Sul, tem muita gente fazendo cinema, mas em todas as regiões da Bahia.
E aí a luta agora é essa. E os projetos aqui, eu finalmente vou conseguir fazer. Desde que eu cheguei aqui em 2017, eu tento criar um ambiente bom para que o audiovisual, porque tem muita gente que sai da UESC, que sai de outras universidades, que moram aqui, que trabalham, tem as aldeias indígenas com produção audiovisual boa, tem o pessoal de Quilombo aqui. Então, Ilhéus é um microcosmo que representa o Brasil. A gente tem a cultura brasileira toda aqui, todas as etnias, todos os segmentos, mulheres, LGBT fazendo coisas aqui. A linguagem mais forte de Ilhéus é a música. Hoje eu canto no coral, mas voltei a cantar depois de 30 anos. Então, eu estou imerso aqui nessa coisa e consigo agora, finalmente, depois de uma bagaceira que é a questão do Conselho Municipal de Cultura, bagaceira mesmo, uma coisa que ninguém se encontra, é uma confusão, um bate-cabeça, e a política corrupta, porque os 2 últimos editais da Paulo Gustavo foram corrompidos. A primeira por um vereador que se tomou conta da cultura e conseguiu falsificar os proponentes, cada proponente ganhava 2.000 e dava um dinheiro para ele fazer a campanha dele. Né? Não estou citando o nome, mas é uma coisa que está no Ministério Público e prejudicou muito a sequência. Aí, eu vi alguma coisa também que teve que devolver dinheiro ali, né? Que ele acha que devolver dinheiro também. E é isso que eu vou falar agora. Então, nesse segundo momento, isso aí eu posso falar porque é nítido e notório. Já está um prefeito chamado Marão, que ficou 10 anos no poder, praticamente 8 anos, né? 8 anos que ele se elegeu. Então, foram 8 anos de total descaso pela cultura da cidade. O teatro, que exige a manutenção contínua, continua sem manutenção até hoje. As políticas públicas, nenhuma, porque ele aparelhou a Secretaria de Cultura e o Conselho Municipal de Cultura, ele atraiu os conselheiros para o lado dele, até a parte dos conselheiros representa a parte pública, né? E o da sociedade civil, que foram vendidos para ele também, infelizmente. É a realidade, né? É uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, e todo mundo quer se dar bem, mas tem uma galera aguerrida aqui, um pessoal que batalha muito. Hoje a gente somos unidos os fazedores de cultura de Ilhéus, temos um grupo, e agora a gente já tem até dia 31 para definir as verbas do PAA, né, do Programa de Aplicação de Recursos da Aldir Blanc. Estamos nessa luta. E esse que você falou que dinheiro devolveu foi isso, cara. O cara retaliou, porque a cultura veio toda para uma candidata que era a oposição a ele na eleição para prefeito, né? Era a oposição ao candidato dele. E retaliou, e no apagar das luzes ele poderia ter liberado o dinheiro, e não liberou. Ele preferiu que o dinheiro voltasse. Um imbecil que causou um dano não só à comunidade, mas à cultura de Ilhéus, porque foram mais de 190 projetos deixaram de ser realizados. Tudo já assinado e com empenho feito, e eles se recusaram, né? E também está sob investigação, porque demorou tanto, porque houve uma denúncia de corrupção. Ele botou uma pessoa para ser superintendente de cultura, que é um cara de extrema-direita, que terminou montando uma comissão de seleção. Uma coisa, olha, um povo burro, rapaz. Eles roubaram na cara dura e achavam que ninguém ia perceber, não é? Entendi. E outro escândalo, é outro processo que a gente precisa sanear, né? E é isso, rapaz. Esses caras têm que ser punidos, sabe? A lei tem que atingir esse tipo de gente, porque senão a gente não sabe. Enquanto esses caras não forem punidos, eles vão continuar fazendo as mesmas coisas, né? Eu espero que nesse momento que a gente está assim, brigando pelo sem anistia, pelo inominável na cadeia, né? E que o Congresso Nacional seja preso a metade, porque 52 deles já estão sendo investigados pelo desvio de verba. A discussão pro audiovisual passa por aí, né? Inclusive agora... Porque fazer filme é político também, então você tem que realmente ter esse debate. Desde a hora que você escreve, a hora que você bota na tela, é política. É um ato político. Então, minha trajetória é essa, rapaz. Eu estou em Ilhéus, mas estou atento. Estamos aqui brigando para que as coisas aconteçam. A Bahia Filmes é uma coisa que nos interessa muito, a atuação da próxima. Eu espero que... Rapaz, já estamos em julho, no segundo semestre, e a Bahia Filmes ainda não foi colocada na vitrine, porque a gente sabe que as coisas estão andando dentro da Secretaria de Cultura, sabe que já tem uma empresa de contabilidade que está fazendo todo o trabalho contábil para que a coisa se concretize, né?
E falta fazer o barulho do lançamento. Jerônimo agora está já em plena campanha para a sucessão. Foi uma conquista feita da classe, né? Que há mais de 12 anos que a gente briga pela Bahia Filmes, né? E que agora né, o secretário Bruno Monteiro acabou de dar uma entrevista no programa de TV, dizendo que a coisa está vindo aí, mas a gente precisa que a coisa apareça de fato. Inclusive, na Lei Paulo Gustavo Estadual, teve um prêmio de trajetória para as pessoas que tinham mais de 30 e mais de 40 anos de trajetória no audiovisual. Né? Eu fiquei em primeiro lugar. Não é? Sim. Mas com essa trajetória também não porque foi bom esse reconhecimento. Mas o que é que acontece? Tem lá 27 pessoas que ganharam esse prêmio, mas outras tantas que ganharam, né, empresas que ganharam esse prêmio, mas até agora a Secretaria de Cultura não publicizou isso, porque estava lá no edital, que depois do edital, esses currículos, essas trajetórias todas seriam colocadas em um site, contando. A gente precisa preservar essa memória de quem faz o cinema baiano. Não é? Em todo lugar que eu falo, eu cobro de Bruno. Já cobrei pessoalmente 5 vezes, já cobrei no fórum do Audiovisual dos Interiores e continuo cobrando, porque a gente tem uma cinemateca que pode abrigar essa memória, não é? De quem faz o cinema, e daqui a pouco a gente não vai ter essa oportunidade de ter o Bright Brothers entrevistando as pessoas que fazem cinema, né? Vocês estão fazendo mais do que o governo do Estado com esse trabalho de você, mas com certeza, porque eles não estão cuidando da memória, né? A Fundação Pedro Calmon agora lançou um programa maravilhoso de acervos, né? Mas é acervo de tudo. Eu acho que o audiovisual tem que estar lá na parte do audiovisual, sem desmerecer o trabalho da Fundação Calmon. Não, claro, tem que ter essa dedicação também. Mas deixa eu falar uma coisa, eu acho que... Né? Sem a memória, para onde é que a gente vai? A gente não... Né? Exatamente, a memória faz parte da nossa identidade, então é muito importante guardar. Mas olha, eu acho que, né, ouvindo assim sua trajetória é muito interessante, né, ver assim suas experiências e também tudo que você já viveu e também tudo que você já viu mudar também no Brasil, em Ilhéus mesmo, assim como essa mudança acontecendo. Eu acho que seria na verdade uma questão muito interessante para o Espelho Mágico do Tempo, que você vendo assim esse trajeto todo, se você agora tivesse a chance de ter o espelho na sua frente e ver o Elson jovem, criança ou adolescente, você escolhe. O que você para ele? Exatamente, o que você deixaria de mensagem? Rapaz, veja só. Né? O Elcinho, né? Lá atrás, fazendo teatro amador. Com o Elcinho na sua frente. Fazendo teatro amador, depois compondo músicas, né? Querendo ser cantor, querendo fazer teatro, né? É tão difícil ser ator, rapaz. E aí eu virei produtor e achei meu rumo. Né? Eu sou um cara bom de organizar as coisas. Então, para esse Elcinho que se descobriu um organizador de processos, né? De equipes, de liderar grupos em tudo, né? Assim, menino, presta atenção. Você procure ser mais disciplinado. Eu acho que tudo que você for fazer, Elcinho, procure ter foco, não é? Ter concentração, não é? Você pensa muito rápido, você resolve as coisas muito rápido, você pensa antes de todo mundo, mas tenha foco. Tenha foco, tenha disciplina, se concentre no que você faz. E eu acho que a disciplina ainda é um trave para o Elcinho adulto, não é? Então, seria esse conselho que eu daria. Né? Disciplina. Muito legal. É muito importante mesmo, porque com foco a gente consegue saber o que fazer também. Porque a disciplina quando você pratica, eu estou fazendo isso agora, né? Um esforço imenso imenso não um esforço, chega a ser imenso não, porque a gente, quando começa a ter disciplina, a gente percebe que ela liberta a gente de muita coisa. É libertador ter disciplina, né? É muito bacana, muito legal, né? Disciplina. Muito legal. Mas é isso mesmo, mas isso eu também digo para mim mesmo, porque às vezes a minha tendência pessoal é assim, fazer coisa intensa, assim, sabe, tipo, fase intensa, e depois uma fase mais calma, mas em si, no fim, a constância e disciplina tem uma grande vantagem, e realmente praticar isso é muito importante também. Até para ganhar dinheiro, né? Até para tentar monetizar essas ideias todas que a gente tem aqui dentro. Exatamente, muito importante. Estudar, Sim, isso mesmo.
Então vamos para o próximo quadro, que é Ok. Pergunte aos Sprite Brothers. É a sua vez, faz uma pergunta para nós. Aí. Dan, 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 dan. O que perguntar para esses meninos maravilhosos aí de Cannes? Eu quero assim, eu vou fazer a pergunta, mas cada um responde, tá bom? Um responde, depois o outro responde. Então, daqui a 5 anos, em 2030, e daqui a 10 anos, em 2035, onde é que estarão Ike e Thales? O que é que eles estarão fazendo nesse tempo, em 5 anos e em 10 anos? Muito bom, muito bom. Muito bom. Ok, então eu começo. Eu acho que a coisa mais importante, assim, tanto para os 5 anos quanto para os 10 anos, é da gente ainda estar trabalhando junto, porque essa união é uma coisa muito importante para a gente. Então, com certeza, o objetivo é ainda estar criando histórias junto, fazendo filmes, vários outros projetos, né? Quem sabe surge outra ideia como esse aqui, do Descobrindo Personalidades. Mas, de qualquer forma, o objetivo é continuar fazendo história, contando histórias juntos. Eu acho que daqui a 5 anos, a gente, no momento, está com alguns projetos de novos filmes. A gente tem a nossa minissérie, né, que a gente fez aqui em Canaveiras, que a gente está, no momento, na fase de distribuição. Então, claro, até lá, distribuir a série. A gente tem um filme, atualmente, né, sobre uma lenda local daqui, da Vovó da Mata. E também tem um projeto, e isso eu imagino que até lá talvez já pode começar a desenvolver também, de um projeto de um filme que pode ser interessante para a Alemanha, que é um filme sobre saúde mental e uma questão também da sociedade de pressão que existe assim bem na Alemanha. Então isso seria algo que a gente está também no momento paralelamente começando assim nos primeiros estágios a desenvolver um roteiro disso. Agora, até 10 anos, nos próximos 10 anos, eu estou falando assim, em questão de projeto, porque tem as coisas assim que já começa a aparecer. A gente tem o Conto Estupa, né, que a gente começou a fazer aqui, né, a gente fez curto, o Conto Estupa, tem até no YouTube, quem quiser assistir um drama psicológico de terror fantástico, tem aqui, filmado totalmente em Canaveiras, sem nenhum apoio institucional, nenhum mesmo. Foi só a gente fazendo na guerrilha. E a gente fez um novo curta, que no momento está inscrito em vários festivais também. E esse Conto Estupa, a gente tem um conceito de uma série, Conto Estupa Porto, que a gente também quer desenvolver. Eu acho que essas são coisas assim que já estão começando a aparecer. No fim, a vida acaba sempre tomando também outros rumos, né, surpresas que a gente acaba não conseguindo prever. Mas eu acho que isso são assim, em questão de projetos, coisas que eu acho que são realistas assim de pensar. E no mais, o mais importante, a base é da gente estar trabalhando junto, contando histórias, conseguir desenvolver aqui Canaveiras, Ilhéus, aqui a região, né, da gente se unir com as pessoas, né, fortificar aqui a força audiovisual que já existe aqui, construir mais, formar pessoas, trabalhar junto e acho que é isso. Mais ou menos. Olha, em seu o Thales já respondeu praticamente tudo, mas eu diria que nesses primeiros daqui a 5 anos, eu espero que nossa minissérie tenha tido um alcance não só de que as pessoas assistam e se emocionem, mas que também sirva de meio educativo nas escolas, ou seja, que tenha esse impacto social, esse impacto educativo, porque o futuro é a nova geração, são os novos meninos que estão chegando, e a gente vê que esse material tem muito força, então espero que daqui a 5 anos esse impacto a gente já esteja vendo. Claramente falando de que a gente esteja continuando trabalhando juntos, produzindo juntos, contando histórias juntos. E daqui a 10 anos, eu acho que a gente gostaria de ver de que as coisas vão aumentando, de que esse aspecto nosso social, de que a nossa região aqui cada vez tenha esse núcleo maior de cinema, de que isso esteja mais desenvolvido, de que a gente possa ter contribuído nisso. Inspirado mais pessoas, de que construir esse legado para que outras pessoas tenham a oportunidade que não existia antes, que de certa forma já estão em andamento com isso, mas espero que daqui a 10 anos esteja frutificando ainda mais, de que isso esteja igual crescendo, e em termos de projeto, além do Conto Estupa, que a gente gosta muito nessa época já está produzido, mas também
temos várias histórias grandiosas, épicas, que a gente gostaria de contar, que tem uma crítica social, que aborda em si toda essa temática de corrupção e tudo de uma forma épica, de uma forma... em um termo de epos, né? Quase um pouco mais distopia, na verdade. Que é distópico, mas que seja uma coisa muito brasileira, que realmente mostra a vivência brasileira, que mostra a cultura e em si a história brasileira, inspirada na história brasileira, que é cheia de corrupção, cheia de injustiça social, e que a gente esteja desenvolvendo e ter produzido até lá essa série também, que tem muito a ver, né, um ato político de criticar isso. Maravilha. Então, daqui a 10 anos, a gente volta a ter essa conversa. Tá bom? Combinado? Vamos gravar aqui e aí depois a gente vê. Daqui a 10 anos a gente conversa sobre isso. A gente vê sobre isso, né? Temos assunto para 10 anos. Com certeza. Excelente. Muito bom. Boa pergunta. E eu acho que isso. A gente quer pedir também que você desafie alguém, né? Quem você acha que deve ser descoberto pelos Bright Brothers aqui nesse programa? Eu vou bagunçar um pouquinho a ordem das coisas, assim, eu esqueci de falar que finalmente vou conseguir fazer uma oficina de introdução à produção audiovisual aqui em Ilhéus. Finalmente deu certo, os editais aqui, com essa nova gestão, a nova secretária, ela conseguiu aprovar a tempo ainda, né, a Audi Blanc, o recurso ainda do ano passado, e eu vou ministrar em setembro, vou querer a presença dos Bright Brothers no sábado aqui de manhã, para falar para novos produtores que eu pretendo formar aqui na cidade. Eu esqueci de falar, não posso perder a oportunidade, que aqui tem um alcance bom, né? E aí fica a dica para as pessoas da região que estão assistindo. Vai ser numa escola pública, na escola técnica, na escola Centro Educacional Profissional Nelson Chau, que é o CIEP do Chocolate, né? Ali bem no centro de Ilhéus, e vão ser 25 pessoas. A abertura vai ser com o Renato Neri, o encerramento com o Alexis Góes, e no miolo vai ter um bocado de gente bacana que faz cinema, que vão me ajudar a propagar a cultura do audiovisual aqui em Ilhéus. Então, eu quero indicar para o próximo desafio uma das minhas alunas no meu curso de produção de elenco, lá atrás, alguns anos atrás, que é Milena Pinheiro. Tá? Vou mandar uma fotinha dela aí para vocês. Milena hoje é a grande craque da produção de elenco da Bahia, me dá um orgulho imenso, né? Não só ela, mas uma porrada de gente que vocês conhecem que passaram por aqui, por essa entidade aqui, Elson Rosário, né? Essa pretensão toda. Sim. E que foi que eu descobri quando eu fui descrever minha trajetória, né? Eu fui olhar para a minha história e eu descobri que eu fiz muito, assim, de ter contribuído para a formação de muita gente que hoje brilha. Os meninos da Plano 3, que vocês conhecem, que eu espero que um dia vocês tragam aqui, todos eles para falar aqui, né? E Milena Pinheiro que faz parte da Plano 3. Milena trabalha nos filmes, quase todos os filmes eu acredito, né? Desde de Jonas, o Zico Simona, até o último, Saudade Fez Morada Aqui Dentro. Então eu queria muito que Milena viesse aqui falar um pouquinho da trajetória dela. Vai ser um pouquinho difícil, porque ela é tímida, mas quando começa a falar, fala muito bem. É uma grande profissional hoje. A gente vai chamar ela. E eu espero aqui. Eu teria outros nomes, mas eu escolhi a Milena. Né? Meu xodó. Tá bom. Excelente. Muito bom. Mas muito bom. A gente vai falar com ela e aí, né? Fiquem ligados aqui, para quem está assistindo, para uma futura conversa com a Milena. E aí, Celso, muito obrigado. A gente adorou que você contribuiu. A gente admira muito sua trajetória, muito seu trabalho. E continue assim, continue contribuindo tanto pelo nosso audiovisual. Um pequeno detalhe, é sempre legal, porque a gente está assim, vendo alguma coisa e aí, aleatoriamente, por exemplo, a gente assistiu Esses Moços por causa do Araripe. Aí, de repente, eu olho assim, o sketch e vejo assim, olha, Elson Rosário participou, que legal, muito bom. E esse cara tem tudo, né? Mais ou menos isso, né? E agora a produção triplicou na Bahia, né? Então tem muita gente bacana fazendo, eu fico também feliz nesse momento. Com toda dificuldade a gente está aí resistindo, e aparecem nomes novos, vocês apareceram, né? Estão aí numa vibe bacana, e é isso mesmo, as coisas acontecem. Esses Moços foi um filme que a gente fez sem pagar um figurante, a gente pagava só o transporte e a alimentação. Eu consegui botar todo aquele povo lá sem cachê, porque era uma fase que o orçamento não dava. Cajueiro de Carlos, né? Vocês conhecem, sabem o que é isso. Essa arte da guerrilha. Exatamente. Por aí. Tá bom, então? Viva o cinema baiano!
Viva o cinema baiano. Então, é isso. A gente sempre deixa a rede social, então sigam o Elson lá. E é isso. A gente se vê na próxima edição. Tchau. Um abraço. Tchau.